Olá, Olá. novamente. Olá, Luiz, tudo certo? Estamos aqui novamente e vamos voltar a conversar sobre relações, amor e tudo que envolve isso. De fato, semana passada eu refleti muito sobre o tema. Fiquei pensando em como conseguir trazer de forma mais clara, já que eu coloquei alguns conceitos que talvez possam ter ficado de uma forma difícil de entender numa primeira instância. Mas bem, eu gostaria de começar falando hoje sobre o filme O Amor é Cego. É um filme de 2001. Ele vai trazer muitas nuances para a gente compreender o que é o amor de uma forma mais clara. Então eu vou tentar elucidar para os ouvintes, para acompanharmos junto nessas reflexões. O filme já começa mostrando uma coisa muito interessante que a gente trouxe na semana anterior, que é o complexo de Édipo. Veja que Hal, o protagonista desse filme, ele se depara com o pai morrendo. Ele está na cama de leito e ele fala para Hal sobre o que seria uma mulher perfeita. E para ele buscá-la, que na busca com ela ele conseguirá a resposta, terá a felicidade. E veja, o Hal ele fala o seguinte: eu vou te orgulhar, pai. Opa. Então, aqui a gente começa uma coisa muito interessante, que é uma experiência forte, o luto do pai, uma certa convicção de obrigação por essa busca, então, desse feminino ao qual o pai descreveu para ele. Uhum. E mais um pouquinho para frente na história, quando ele está no elevador, quando é perguntado sobre o pai dele, ele não se recorda mais. E isso é interessante. Essa é a parte inconsciente que a gente diz da experiência. Ela está operando ainda na busca de Hal na figura feminina, mas da onde surgiu esse padrão criado, que foi em uma instância consciente, já não é mais tão lembrado assim. Às vezes pode até apresentar uma resistência de conseguir lembrar disso, tipo, pai, não consigo lembrar. Então é interessante que o filme traz isso. Gostaria de comentar, Igor, sobre? Sim, isso faz eu pensar, e acredito que grande parte dos ouvintes também, em o que tudo será que a gente é influenciado? A gente comentou muito sobre as influências das mídias anteriormente, marketing, postagens e etc. Mas e as nossas influências, conforme a gente comentou no último episódio, de como a gente foi criado, do contexto, de como que foi as experiências pra gente. Então isso traz uma complexidade muito grande, seja na busca que temos, como é muito claro ali na questão do filme, ou seja da forma que a gente faz determinados comportamentos, desde rotinas, gostos, gostos alimentares, preferências. Então, tudo isso tem uma grande complexidade que seria muito complexo para a nossa consciência, para a nossa saúde emocional, ficar lembrando disso também. Então, tem questões que muitas vezes são funcionais, o que às vezes a gente chama de crenças funcionais que fazem você ter uma boa qualidade de vida, que fazem você ter valores, que são filosofias, estilos de vidas e etc. Mas tem coisas que a gente acaba buscando outros objetivos sem que a gente tenha conhecimento, e nessa reflexão faz a gente olhar para um ponto que é muito importante, de que muitas vezes sofremos por algo que nem temos consciência. Buscamos por algo, nos sujeitamos, nos colocamos em determinados lugares e circunstâncias que nem sabemos muitas vezes por que estamos ali. E às vezes gera uma pequena crise existencial nesse processo, seja contemplando ou seja não conseguindo contemplar. Dois pontos que você comentou agora, para relacionar com o filme e não esquecer dele, é quando o Hal, já no começo do filme, o Hal ele tá na festa e ele conversa com um amigo. E ele pergunta de uma certa mulher, ao qual sabia que esse amigo estava junto.
Ele fala, não, eu terminei com ela. Mas como? Como é que tu terminou com ela? Ela é tudo de bom. Ah, ela tinha um dedo que era 1 centímetro maior do que o outro. Achei muito bizarro. De Veja, fato. o que foi quebrado aqui foi a fantasia que a gente joga no outro, nessa idealização que a gente joga no outro e busca. Mas, ao fazer isso, a gente nega quem de fato é aquela pessoa. Porque o que a gente está atrás não é da pessoa, é da idealização que a gente jogou sobre a pessoa. Essa fantasia de que a pessoa é a perfeita, é a pessoa que eu preciso na minha vida. E claro, para alguns, gente, é, pode ser que sim, pode ser que não, né? Não sei, são experiências, né? Mas pegando a perspectiva do filme mesmo, né? É, com o próprio título e com o que a história vai tentando trazer. O amor é cego. E esse cego, ele é interessante porque ele não está no amor, ele está na paixão. A paixão, ela tem um efeito que alguns chamam de retardatório, porque ele retarda de fato a função pré-frontal do cérebro, com uma questão de química, a qual eu infelizmente não tenho domínio para explicá-la corretamente, onde que as nossas escolhas acabam sendo afetadas muito. Uma prova muito concreta disso, pegue alguém que está em 2 semanas, um mês de relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa está muito enfatizando essa parceira ou esse parceiro. E você chega na pessoa e fala, olha, mas essa pessoa não é legal para ti. E eu considero não fazer isso por uma questão que você vai sair muito queimado, seja ainda mais se for teu amigo. Até uma ruptura de amizade, que indiferente se ela tem 10, 15 anos. Você está pisando numa mina muito problemática, porque a pessoa ela não trabalha com a lógica. E bem, faz parte, é um processo. Porque aí entra uma questão que a fantasia é muito curiosa. A fantasia ela tem a lógica, mas ao mesmo tempo ela não tem a lógica. Como assim, Luiz? Bem, a fantasia ela tem a lógica de operação, aquilo que você está enxergando e para você é real. Só que aí, pegando um pouco do Lacan, a gente tem o real de fato, que é o concreto. É aquela pessoa, não é a nossa idealização, é o que ela é de fato. São coisas que a lógica na fantasia tenta romper para ser aceitável, para a gente conseguir evitar esse desprazer, como o Igor trouxe. Então veja que é sutil, ela está acontecendo em toda instância. E faz parte dos nossos processos isso. Então, por exemplo, em outro sentido, se não houvesse o lado emocional, que muitas vezes a gente coloca ele no cantinho da sala e isola sendo algo problemático, por exemplo, mas vamos supor que vamos numa montanha russa. Se não houvesse muitas vezes o desejo, aquela vontade, aquele anseio, não seria legal, porque não ia ter uma expectativa tão grande. E a parte da paixão é isso. Para, não são todos os casos, mas parte deles, mas para muitas vezes transcender para um amor, para desencadear o amor, há de se passar pela paixão. Porque se fôssemos conhecer a nós mesmos nu e cru, sem um desejo, sem um fantasiar, será que realmente iríamos nos suportar? Será que realmente gostaríamos de escutar o que a outra pessoa realmente acha sobre nós e o que achamos sobre elas? Então, este é um ponto também das relações. A baixa tolerância à frustração, muitas vezes, porque pode acontecer com o distanciamento, com você realmente ver e conhecer a pessoa, um quebrantar deste fantasiar da paixão, e isso gera uma grande frustração que você não consegue remanejar. Então, em vez de conseguir dar um novo significado para aquilo, você acaba optando em sair, porque é mais fácil, é menos doloroso, é menos custoso e você terá outras oportunidades, possivelmente. Muito interessante que você trouxe. Principalmente a reflexão. Ela é até um pouco dolorosa. Sim. Mas, para finalizar então essa nossa associação com o filme, para tentar trazer através do filme uma possibilidade dos ouvintes conseguirem assistir e escutando o nosso episódio de hoje,
conseguir pegar essas nuances que a gente está tentando elucidar. Veja que o processo do filme depois, como o Hal tenta se relacionar com essa parceira. E isso é interessante, porque aí, sobre o efeito ao qual o filme coloca essa, entre aspas, cego, ao qual ele enxerga a idealização de uma mulher, mas a realidade é outra, veja que ele vai ter que aceitar como a pessoa é de fato. Se querer a relação com essa pessoa. Ah, mas aí você pode me questionar e falar, mas a gente faz isso para ter uma boa relação nos tempos atuais? Não. Eu acredito que algumas pessoas consigam, não generalizando para todos, mas muitos ainda têm a idealização sobre o outro. É uma coisa muito interessante no amor, porque assim, paixão e amor não são a mesma coisa, até porque são palavras diferentes. Amor verdadeiro, pior ainda, é tipo chutar pro escanteio. Você tá na frente do gol e chutar pro escanteio, sabe? Porque você tá misturando duas palavras complicadas. Porque o verdadeiro aqui é um mecanismo de defesa. E o amor é um conceito que você já conhece. Aí o que você faz? Você mistura os dois por um amor que ele não me machuque. Eu quero acreditar que ele é o correto. Esse amor verdadeiro como defesa, justamente para não encarar essa questão que pode ser uma frustração. Veja, você se relaciona com o outro e espera que seja mil maravilhas, sem essa. Meu, será que não vai dar certo? Sei, depende de você, depende de como você está se relacionando com essa pessoa. E até me corrigindo, não depende só de você, também tem a outra pessoa que vai dar Sim. certo, né? E outra coisa do amor, que eu vou fazer relação com uma outra obra, mas de uma forma muito mais rápida, porque eu sei que ela é de um público de nicho muito menor, são animações, que é o Koito Uso, que ele vai justamente trazer um sistema ao qual ele consegue achar a sua parceira para sua vida. E é um programa que você começa aos 16 anos e até os 18 você vai tendo cursos junto com essa parceira já definida quando completa 16 anos e você vai tocar a vida com essa parceira, porque ela é ideal. Tem um sistema que consegue fazer isso. E antes desses 16 anos, você vai preenchendo todas umas pesquisas para conseguir achar essa parceira. O que eu quero com essa obra? Ela vai trazer alguns conceitos muito interessantes, mas ela traz aquela frase do senso comum, a tampa da panela, a metade da laranja. De existir uma parceira para mim, eu só não sei onde ela está, o que ela está fazendo, ou ele, né? Onde que está essa pessoa? Você sabe, Igor? Não sei te dizer. Mas veja, um ponto muito interessante do simbolismo disso, dos significados da tampa da panela e tudo mais. A tampa da panela até que é diferente, são objetos diferentes. A panela ela tem um formato e a tampa um outro. E é isso. Muitas vezes aquela pessoa que vai ser a sua tampa da panela não significa que será igual a você, amando todas as coisas que você ama. Às vezes vai ter um formato diferente, valores diferentes, e essa é uma questão. E para conseguir chegar nesse entendimento, não há nada melhor do que a prática, de realmente ir buscar as suas tampas de uma maneira de entender que, por vezes, talvez umas 3, 4, 5, 10, 20 não vão conseguir encaixar, mas há de se construir também, porque assim como o ferro ou o outro material, podemos nos moldar, não de um dia para o outro, talvez, mas é possível sim se trabalhar e trabalhar em conjunto com o outro para fazer dar certo. Pô, Igor, mas daí tu também quebra, né? 50 frustração, eu acho que é demais, hein? A gente já tá falando que enfrentar uma frustração na vida já é muito, aí você já me joga o valor de 50? Sim, mas é uma probabilidade que pode acontecer, assim, porque não é igual jogar na Mega Sena, né? Você não joga um jogo e você fica milionário. Você precisa fazer alguns joguinhos para conseguir ganhar o prêmio. Ah, melhor, não. A gente espera jogar a primeira vez para conseguir o prêmio, né? E se não Exatamente. der certo, é melhor não jogar a segunda, porque não deu na primeira. Sim, Como a sim. gente trazia no episódio anterior sobre o como uma experiência impacta na outra, né? Uhum. Da minha curiosidade, só colocando um pontinho a mais para o pessoal, é tipo aquele pacote extra, né? Sim. Tem uma pesquisa que ela vai falar que depois dos 30 anos, o nosso social ele começa a diminuir. Por quê?
A repetição da nossa história, a gente não fala para todos. Só que veja, você conhecer a história do outro te traz um senso de intimidade. Essa intimidade, ela dá uma profundidade. E eu até lembrei uma metáfora que eu era para ter falado, acabei não falando, e a gente está no fim do podcast. Mas eu sou obrigado a lançá-la. Okay. Eu peço perdão para quem está nos ouvindo, mas ela é uma sacada interessante. Ela está relacionada com a praia. Nossos pais falam, vai até o raso, não vai muito fundo. E a gente vai até o raso, onde consegue, né? A metáfora é que, quando vai muito profundo, a gente perde o chão. Vem um sentimento de insegurança, que ali está envolvido, né? A gente desconhece o que está abaixo de nós, né? Então esse perdido, né? Agora vamos trazer para a relação para fazer sentido. Explicar o nosso íntimo para o outro nos coloca numa insegurança, talvez, no sentido do que essa pessoa vai fazer com isso que eu estou falando, se a pessoa vai explanar sobre isso, contar, se vai manter segredo, né? Veja que antes de a gente até contar uma coisa muito íntima, a gente tenta, mas tu vai manter segredo, né? Mas tu não vai contar. A gente tenta fazer meio que um jogo, um brincar ali, né? Pra gente saber se a pessoa é de confiança mesmo. Meu parceiro de peito, assim, bater, assim, pra conseguir falar. Mas esse aqui é o tempero das relações. É isso que às vezes falta. E isso que a pesquisa traz. Porque a gente já contou tanta nossa história que, pra mim, já tá saturado falar de mim. Sabe? Quem me conhece, me conhece. Frase ótima, sabe? O problema é que, beleza. Aí as pessoas novas, elas não te conhecem. Então você não vai se relacionar com elas? Porque assim, você tem a relação do ambiente, válido. Objetivo, grupo. Acabou o grupo, pode ser que essa relação também acabe. Mas agora, quando tem a intimidade na relação, você sabe algo daquela pessoa, né? E eu me despeço com essa reflexão. E aí jogamos, então, as reflexões para vocês novamente. Como que tá a tampa da panela de vocês? Como que está as relações, as expectativas? Como que vocês estão enxergando o outro? Como vocês estão interagindo com o outro? Porque não se trata apenas de relacionamentos afetivos do cunho social que a gente vem falando, né? De namorar, casar e etc. Mas sim, colegas, amigos, social. Como que estão sendo as suas relações e o que vocês estão gerando de expectativa ou está ou não está funcional? Vamos ficando com isso e retornamos então na próxima quinta-feira. Quer provar uma dose de reflexão? É só seguir o podcast. Novos episódios saem toda quinta-feira.